Não, que coisa, né? Uns números, assim, impressionantes, né? Eu não tinha ideia que só a água podia dar 29% de ganho a mais na fazenda, né? Quer dizer, a gente vê muitas estruturas que ainda nem começaram a montar uma adequação, simplesmente levar uma água, né? Simples, assim, né? Uma água um pouquinho mais bem tratada ali, o desempenho que isso dá, né? É muito grande. E esse. Oi. A gente sabe, né? Como eu comentei, nós somos mamíferos. Se a gente não toma água, por exemplo, e vai para a academia, que é músculo, sem água não tem musculatura. É simples, é bem simples. A gente precisa da água para o metabolismo poder ocorrer de forma correta, né? É verdade, né? E você mostrou uns números bem interessantes, a questão de carcaça também, né? Puxa, o que a gente perde, quer dizer, nós fizemos um trabalho de anos aí para produzir aquele animal e na hora do embarque, por fazer um mau treinamento da equipe, ou sair contratando na última hora um monte de gente lá que nunca viu um boi na frente para tocar o boi, acaba machucando o animal, acaba saindo aí até mesmo um filme na internet hoje, com aquele pessoal tocando o animal errado, maltratando o animal, e isso gera essa imagem, e gera a nossa imagem muitas vezes para fora, né? Então, nós temos que passar a ter uma consciência da nossa operação muito grande, né? Pessoal, eu vou pedir para vocês irem colocando as perguntas aí, né? E eu já vou separar umas aqui. Deixa eu ver aqui para dar um descansinho para a Belme, que ela acabou de palestrar, então deixar ela tomar uma água. E aí, olha, eu vou começar então com uma aqui que veio, deixa eu ver. Belme, deixar ela tomar a água dela, vou botar uma para mim aqui, e aí depois eu já volto com uma para ela, só para ir deixando ela descansar um pouquinho. Alberto, quais as informações o produtor precisa para gerar as análises que você apresentou? Excelente pergunta, né? Quer dizer, a maioria dessas informações que eu estou comentando é simplesmente pegar as continhas que você, as suas notinhas, uma organização do sistema e separar isso de forma organizada a gerar informação. Quer dizer, não estamos inventando muita roda, é pegar o contador que faz essas operações e você organizar essas informações de uma forma que elas possam gerar. Muitas vezes você faz o controle, eu vejo às vezes muita gente controlando detalhes aí que não são até exageros de controle, gastando e não tem uma informação gerencial. Quer dizer, pode-se fazer, ao invés de controlar muito e não ter informação geral, pode-se controlar menos e buscar uma orientação, organizar isso financeiramente para poder fazer essas informações. Vejam que normalmente eu controlo ali, olho para olhar fora da porteira a receita, e se você pegar os 4 principais itens de custo variável fora da porteira, normalmente uma empresa não tem mais do que 4 grandes custos que, se você acertar neles, você já garante um belo resultado. Ali eu mostrei as empresas, né? Vocês viram ali as primeiras ali, 20%, 30% do custo da empresa está ali ligado a 2, 3 insumos, depois já começa a cair para 7, 8, 10, e depois vai para 3, 2, 1. Né? Então, dentro dos custos fixos é uma gama, um monte de custo, máquina, operação, tudo mais, custa 12% da operação toda. Então, muitas vezes dar atenção a alguns itens pode ser muito mais importante para a gente poder gerar essa operação, a primeira margem que a gente chama. Depois é necessário apurar um pouquinho o fluxo dessa empresa para poder entender como é que funciona o sistema financeiro dela, o tempo, são necessários alguns cálculos disso. Boa parte disso a gente ensina no curso Lucrando Alto Fora da Porteira, como é uma gama de índices, né? A gente precisa ensinar direitinho lá, a gente pega e passa índice por índice para que o pessoal vá aprendendo. Mas não é um absurdo, gente. Eu tenho feito isso para empresas aí, e as empresas acabam falando, nossa, Beto, mas você simplificou uma coisa que a gente estava botando um angu aqui, você foi lá e simplificou e gerou a informação principal, que é a que eu me preocupo todo dia. E aí a gente conecta isso no sistema de olhar mercado e ele acaba mudando. Em pouco tempo ele muda a margem de operação dele muito rápido, porque simplesmente ele passou a gerenciar o que era importante e saiu lá do ficar catando
fazendo um auê, mas acaba não focando nas principais atividades. Então, esse é o importante aí, da gente aprender a gerenciar isso. Excelente. Vamos lá. Tem uma pergunta para você aqui, ó. Alberto, eu só queria comentar um pouquinho sobre essa parte que tu falou agora. Lógico. E a nossa formação, principalmente o técnico, ele não tem esse feeling assim de gerenciamento de custos. E às vezes a gente quer gerenciar um custo que a gente não sabe nem por onde começar, né? É verdade. A gente tem equipe técnica para isso, para auxiliar nisso, né? Que acho que é um problema que a gente tem de, não, eu não vou, às vezes se eu não investir até em um aplicativo que me ajude, eu vou ter um retorno muito maior, que hoje o mundo é digital, então a gente tem que melhorar. Então, é tão importante isso que a gente às vezes não vê, né? Eu fui técnico, também saí como técnico e fui lá botar a mão na massa, né? E aí, como a gente gerenciava, tinha todo o controle na mão, comecei a perceber que, olha, poxa, eu estou fazendo aqui uma alta produtividade, todo o meu movimento, e eu acabo apanhando no mercado. Eu tenho que olhar isso de uma forma melhor, porque meu ganho não está mais aqui na produtividade, eu já sou produtivo. Então, onde é que eu vou buscar o ganho, né? E aí cai bem nisso que você fala, a gente sai técnico e só quando a gente vai para o mercado, botar a mão na massa, a gente precisa dos especialistas ou de um curso, de alguma coisa que nos ajude. E às vezes isso é tão barato, mas a gente fica economizando numa informação, né? Mercado, por exemplo, no começo a gente é bombardeado, hoje muito mais até, eu te falo, nessa questão de mídia, né? A gente recebe tanta informação que às vezes a gente se perde, né? Sai no momento que a China está importando, no dia seguinte sai que a Europa parou. Ai, meu Deus, e agora? Qual que é importante ou não, né? Então, o que pesa nessa conta? Então, se a gente não olha isso de uma forma mais analítica, um pouquinho fundamentando isso, a gente acaba se perdendo e não sabe o que fazer. E, às vezes, uma informação paga que custa tão barato pode gerar tão resultado e a gente acaba gastando em várias outras coisas e não em uma informação, às vezes, que é muito barata. Essa empresa que eu mostrei aqui para vocês é um caso real, tá, gente? O processo de venda dele, de alguns insumos, era feito com até 2 anos, eles começavam a fazer o head da operação ali, 2 anos antes da operação. E nisso ele perdia muito da margem dele, porque ele já tinha travado aquela operação muito longa. E eu mostrei para ele, olha quanto você está perdendo, vale a pena a gente não fazer isso agora, vamos jogar mais para frente, vamos começar a organizar. Começaram a montar e vocês viram lá a operação, como é que ela melhorou o EVA dela, né? Ela deu um boom, simplesmente, em poucos tempos que eu cheguei, mostrei, analisei, montei a estrutura e falei, nossa, eu estou perdendo dinheiro nesse negócio aqui, um mundo de dinheiro. Eu falei, vamos acertar isso aqui, vamos corrigir. E aí ele está super contente porque começou a organizar um pouco esse pensamento. Então, isso, às vezes, o seu erro, e eu vejo muita gente ralando, trabalhando, e dá até, às vezes, o produtor ralando mesmo, e ele não está vendo onde ele está perdendo dinheiro, ele está pensando, está olhando lá na produção e só. Então, é um ponto super importante, eu acho que é um dos desafios do mercado daqui para frente. Porque nós somos treinados como produção, como a Belny falou, e não fomos treinados para gestão. E quando nós chegamos lá, nós acabamos enfiando a cabeça na produção, tentando resolver o problema que a gente não sabe resolver, que é o da gestão. E aí a gente fica lá perdido, e perdemos dinheiro nisso. Belny, tem algumas perguntas para você, vou deixar você também falar um pouquinho, porque você trouxe os conhecimentos bem interessantes, né? O Gustavo aqui já perguntou para a gente, né? Considerando dentro da porteira, quais fatores você elencaria como os que mais impactam a lucratividade por não se oferecer as condições de bem-estar animal mais adequadas? Olha, ele fez uma pergunta bem complexa. Pois é, eu demorei para ler aqui, ó. Então, assim, ó, como eu comentei, toda essa questão do fornecimento dos recursos, tanto alimentares quanto de espaço,
Eu vou falar uma coisa bem simples que eu ia colocar na apresentação, mas eu pensei, vou deixar para as perguntas, talvez o pessoal pergunte. Quando a gente tem qualquer mamífero que sofre estresse, a gente sabe que o estresse vai liberar cortisol, e o cortisol vai causar vários problemas de forma biológica, assim. Quando a gente tem um animal que ele sofre estresse de forma constante, a gente vai ter um bloqueio da insulina e da glicose, na verdade, ela não vai conseguir entrar na célula. E se a gente não tem glicose entrando na célula, a gente não vai ter produção de carne, de leite, de ovos, de qualquer coisa que seja, qualquer tipo de produção, de lã. É uma coisa bem simples, mas super importante. O estresse, ele pode ser, por exemplo, numa propriedade que trabalha com gado de leite, um cachorro, o cachorro ele não gosta de tal vaca. Sempre que a gente vai buscar a vaca para fazer ordenha, o cachorro está lá no pé da vaca. Existem raças específicas de cães que a gente usa para manejo, mas normalmente eles não latem, porque eles já são criados para aquilo. Então, tem estratégias simples que o produtor ele não vai gastar. É uma rotina que ele vai ter que mudar. Um manejo, é uma forma de conduzir os animais. Quando ele for fazer o carregamento, por exemplo, chamar o pessoal que vai carregar o pessoal. A gente tem que conduzir com calma, vamos usar a bandeirinha, explicar como se usa, como que o animal enxerga. A visão da vaca é diferente da nossa, né? Então, às vezes, o animal se bate numa porteira ou no caminhão também, a hora de embarcar. O nosso boi, por exemplo, está com excelente qualidade. E vai chegar lá na abatedoura com problema porque bateu na quina da porteira. Então, é uma coisa bem simples. É essa. Claro que tem outras situações, mas que não tenha custo, eu vou colocar essa para dar uma amenizada para o pessoal achar que tem que investir muito dinheiro para isso, não necessariamente. É curioso isso que eu estava falando. Eu lembro, estava mais novinho, na época que eu me formei, veio, eu não lembro o nome do pesquisador, um pesquisador americano. Foi muito interessante que ele pesquisava justamente o estresse pós-abate, né? Como é que você faz para aliviar aquilo, e isso estava relacionado com algumas coisas de falta, adrenalina gerava alguns processos no corpo que reduziam, não sei se eu estou com o nome correto, mas acho que era calpastina, alguma coisa assim. Então, ele reduzia uma das enzimas, alguma coisa que deixava essa carne mais dura, então você tinha que deixar aquilo um tempo para acalmar, e algumas coisas que você podia, não lembro se era cálcio, era alguma coisa que você podia colocar na carne que acalmar, deixava isso menos, ajudava a amaciar, voltar a maciez da carne, como também deixar ela maturar, deixar ela com um processo anaeróbico. Então, são tecnologias que vêm depois, mas tudo isso porque o animal sofreu um estresse antes do abate. Então, você acalmar ele, trabalhar com ele da forma mais calma possível para ele chegar no abate sem estresse, gerava um benefício de outros processos que às vezes você fica tentando resolver um problema que você podia ter diminuído, né? E muitas vezes você não resolve, né? Então, isso acaba chegando com o quê? Com uma carne dura ao consumidor, uma carne mal cuidada ao consumidor, com a carne que não está adequada por um processo que começou lá na fazenda, né? Então, isso assim, foi há 20 anos atrás. Esses processos, acredito eu, que já melhoraram muito, né? Mas mesmo assim, o problema está lá dentro da porteira, né? É o bem-estar do animal, é cuidar do animal, é fazer com que ele vá bem, com que ele consiga evoluir ali e passar com menos estresse possível até o momento do abate. Sim, excelente a pergunta do Gustavo aí. Eu agradeço ao Gustavo que essa parte em si de custos, como eu comentei, tem muitas coisas que a gente ainda não consegue ter uma visão, o custo tal, a gente está numa visão muito produtivista. E, por exemplo, o que a gente pode fazer que não vai ter impacto na produção, mas eu não vou ter um custo para inserir esse manejo na minha propriedade. E essa questão do bem-estar, do estresse também em carregamento, a gente tem questão de glicogênio, maturação de carne, tem vários processos que não seriam tão necessários se fosse respeitado. A questão do transporte também,
Nós temos vários cursos, inclusive de graça, para o pessoal que transporta os animais. Hoje, o responsável pela condução ele tem que ter um treinamento para ele não parar no solo, não transportar esses animais em alta velocidade, porque é uma carga viva, eles podem ter algum acidente dentro do caminhão, também, então ele tem que ter cuidado. O produtor tem que cuidar o que ele está mandando da propriedade dele, o que está chegando. Ele tem, às vezes, ele tem que acompanhar o caminhão. Se ele está mandando um produto bom, como é que a gente sabe onde está acontecendo isso? Na propriedade, no caminhão ou no manejo? Porque planta frigorífica também tem problema, a gente não pode dizer que só dentro da propriedade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um abate de frango, que é um pouco mais simples, a gente vê problema lá na indústria, na hora do abate dos animais. Quanto mais caro for o animal, pior é a sua perda. Cada graminha que tira ali vale mais dinheiro. Não é isso? Sim. A gente já gastou para produzir, né? Então não pode deixar jogar fora, não. Nós temos que sair ali, lá no começo, fazer, né? Olha, tem outra pergunta aqui, da Jobeli. Spertlook, né? Leone, gostaria de saber se não fica caro implementar bebedouros para os bovinos. Então, como o Alberto falou, primeiro eu acredito que a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis. Eu não posso dizer, não, pode ir lá e fazer que não é caro. Tem que fazer o diagnóstico da propriedade, o tamanho da propriedade, a condição de água, da onde que tira a água, né? Mas, segundo as experiências que a gente tem, e que o laboratório nosso vem trabalhando também, é muito rápido de se ter esse retorno financeiro. É claro que em propriedades que têm rebanhos muito grandes, a gente precisa fazer essa conta, né? Quantos bebedouros que eu vou colocar? Eu preciso de tantos bebedouros. Eu vou ter que manejar esse gado. O gado de leite é um pouco mais complicado. O gado de corte, às vezes o pessoal deixa mais tempo nas parcelas. Mas a gente fazendo a conta, se eu tiver um retorno financeiro, eu estou fornecendo condição para esse animal ter um bem-estar melhor, eu vou ter uma produção maior que um animal que ele está no ambiente que ele consegue se adequar e viver bem, ele vai produzir mais, porque ele não está sofrendo um estresse hídrico, por exemplo. Então, eu acredito que praticamente em todas as situações a gente vai ter um retorno. É claro que o produtor tem que ver a situação dele, né? Aonde que ele está localizado, que tipo de bebedouro que ele quer utilizar. Tem várias opções. Eu acho excelente isso, né? Quer dizer, vou fazer aqui um complemento aí a essa estrutura, né? Duas coisas, né? Primeiro, se nós formos em países, né? E a gente mostrou isso no webinar passado, onde eu fiz com o João Maurício Vendramini, que é professor na Flórida, né? E ele mostrou que já deu aula, já esteve na Austrália e na Flórida, e ele mostrou, né, que lá são sistemas bem mais extensivos, né, principalmente na Austrália, né, onde você tem lá meia, não é nem meia, é 0,1 cabeça por hectare, né? Você levar água para esse tipo de gado, até mesmo sal, é extremamente complicado, né? Então, nesses sistemas, nós temos votações muito melhores aqui, a água muito mais bem distribuída. Lá não chove, né? Chove, tem regiões que chove 100 milímetros por ano. Então, eu cheguei a ver nesses sistemas, só para levar sal, eles faziam... Eu cheguei ali numa das feiras, tinha um bloco gigante, assim, 2 metros não, 1,5 metro por 1,5 metro o bloco, né, de sal com melaço. Eu falei, o que é esse bloco aqui, né, numa caminhonete? E eles mostrando como alta tecnologia, tipo, né, que era uma mistura que eles levavam nos pastos e soltavam a tantos quilômetros aquele sal, para que o boi pudesse, ao andar, né, com 0,1 UA por hectare, andar e lamber o sal, porque levar um saleiro e ficar distribuindo sal naquela região era super complicado. Então tinha que ser alguma coisa que ele fosse lambendo, conforme ele ia andando pelas regiões. Eles tinham os estudos que isso funcionava de tal forma, né? E a água, a mesma coisa, né? Como é que eles faziam para conseguir, em algumas regiões, chegar a essa água, né? E eles têm grandes rebanhos. Uma boa parte do rebanho de cria está nessas regiões, e onde ali eles têm dificuldades de fazer taxas de natalidade altas, né? Porque o animal não bebia água, ele tomava sal na quantidade necessária.
E aqui você mostrou hoje, e a gente sabe que no Brasil várias regiões já estão adubadas, a integração lavoura-pecuária, aí você já consegue juntar um mundo de animal num pedacinho, 3, 4 unidades animais por hectare, né? Então, quanto custa levar água para isso? Não custa nada. Se você tiver um benefício de 100 gramas por animal numa lotação, é zero. Você vai ter um retorno muito maior, uma rentabilidade maior para o investimento que você vai fazer. Se você pegar um dinheiro para financiar essa atividade de levar água ali, tem dinheiro muito barato para isso. Então, assim, são estruturas que nós temos que refletir onde nós estamos botando, onde nós estamos perdendo. Por isso que eu falo avaliação do todo, entender o sistema, ela é extremamente importante, a avaliação financeira, para a gente fazer esse tipo de investimento, né? Ó, e tem mais uma aqui para... Deixa eu ver aqui, ó. Malice, qual a melhor maneira de desmamar os bezerros? Desmamar os bezerros, olha, tem vários estudos, né? Então, na verdade, a gente tem a questão do manejo de gado de corte, teoricamente mais simples e na prática mais simples, porque a gente deixa o bezerro ao pé desmamar naturalmente. O maior problema, acredito, que a gente tem hoje é a questão do bezerro de leite, né? E aí tem alguns estudos que falam que é ideal não deixar nem formar o vínculo, a placa parir, já separar. Só que aí a gente já sabe que tem a questão do estresse, tanto para a vaca quanto para o bezerro, porque não tendo vínculo, isso é um estresse bem grande para os dois, porque eles têm um vínculo materno, sim, só que tem a questão do imprint após o nascimento, que a vaca vai dar os cuidados para o filhote e tal, e o animal ele sente a falta disso, sim. Tem a questão de amamentação, a amamentação livre, ela é muito melhor, mesmo a questão da colonização do trato gastrointestinal do bezerro, todas essas coisas têm relevância, que às vezes a gente pensa, não, é ideal não permitir que esse vínculo se forme, ou a gente deixa 3 dias, 4 dias, que às vezes vai ficar aquela vaca berrando para um lado, o bezerro para o outro. Então, a gente tem que ver o que a literatura diz. Tem estudos que falam em 3 dias, outros 8 dias, outros não deixam nem ter o vínculo, mas esse bezerro vai ser muito mais frágil. Eu falo isso pela experiência, o pouco de experiência que eu tive a campo. O bezerro que ele não tem os cuidados maternos, que vai ter que cuidar mais. É claro que a gente tem fazendas altamente tecnificadas que dão o colostro. A gente sempre dá o colostro, né? Se o bezerro não beber, a gente usa sonda. Mas eu acredito que a gente tem que tentar estressar o mínimo possível esses animais, que eles estão num alto estresse, né? O estresse de nascimento para a mãe e para o filho. Então, essas perguntas que a gente tem que fazer. E entre os produtores, que o produtor ele também tem conhecimento. Às vezes a gente pensa que na academia, não é. O produtor ele tem muito conhecimento trabalhando. E ele sabe essa questão de desmame como funciona. Então, eu acredito que o ideal é deixar esse bezerro mamar na vaca o máximo de tempo possível no caso forte. E de leite, aí tem que avaliar a situação, né? Não posso te dizer, separa no pós-parto ou deixa 3, 4 dias, 8 dias, depende do teu manejo. Tá. Dá uma arrumadinha no seu fone, tá cortando um pouquinho. Tá? Tá, a gente certo. vê se melhora. Tem uma outra aqui, ó. Fala-se tanto sobre o impacto da nutrição na composição do custo de produção e o estresse é um dos grandes fatores que levam a um pior aproveitamento dos nutrientes e perda gigantesca da porteira dentro. A composição de custo. E a produção, tá. Tem uma pergunta? Não é uma pergunta, é só uma afirmação. Você tem uma confirmação aí, um dado aqui para... Sim, mas eu acredito que é isso, né, Alberto, em todos os tipos de produção. A gente está falando aqui até de produção vegetal, na verdade. Sem água ou sem com estresse, que a gente estressa até as plantas, né? Sim. Eu acho que
Você mostrou alguns dados aí que, assim, são coisas que eu julgo pequenos, né? Entre a gente simplesmente acertar um manejo de produtos. Eu já estou pagando a pessoa, falta só um treinamento adequado para ela fazer melhor, né? Não machucar o animal na saída, manejar esse animal, ter a água lá para esse animal beber. Muitas vezes essas fazendas já têm uma alta intensificação, quer dizer, poxa, está faltando água, gente. A água não pode faltar, é o básico, né? Então, tem coisas que a gente não pode deixar de fazer, né? Não está limpando o posto, chega lá o posto está todo sujo, está barreado, poxa, isso são coisas básicas, é uma questão de processo, né? Questão de qualidade também, para ter um produto de qualidade. Sim, né? O José Alberto Ávila aqui perguntou: bem-estar animal, raças zebuínas mais adaptadas ao clima tropical. Isso é bem-estar animal ou precisamos criar o ambiente para o animal tipo compost barn? Olha, eu não sou especialista, eu estou fazendo mestrado, mas não sou especialista ainda, né, gente? Aqui, ó. Aprendi muita coisa, mas ainda estou aprendendo. Tá me ouvindo bem? Sim? Estou te ouvindo. Tá. Eu acredito que o Brasil é um país continental, então a gente deveria, quando vai iniciar uma atividade, avaliar qual é a melhor raça que eu posso usar no meu sistema. E o custo que eu vou ter para dar condições para que essa raça possa expressar o seu melhor potencial produtivo. E aí eu vou instalar um compost bar, porque é um sistema altamente tecnificado, é importante, tem muita pesquisa, né? Só que tem que ver também se o produtor vai ter a grana, né, para fazer o capital de giro, que é isso que o Alberto está falando, a gente não pode simplesmente, eu vou criar gado de leite em Rondônia, por exemplo, vou levar vacas daqui do sul para lá. A gente tem que avaliar como um todo, fazer um planejamento antes de iniciar o negócio. O ideal seria isso, né? Eu acho que assim, tem que se olhar o todo de uma fazenda, né? Olhando como investimento, né? Quer dizer, as raças zebuínas são mais adaptadas no mercado, lógico, onde a gente tinha, se a gente pensar o sistema brasileiro, né, que era abrir floresta, soltar aqueles animais lá e depois ir buscar aqueles animais no meio do mato e tudo mais, era um sistema. Hoje já os sistemas estão mais próximos, então a gente começa a falar em uma raça industrial, né, uma raça composta e fazer mix de raças aí. E isso não necessariamente é o bem-estar animal. É lógico que o comportamento de um Nelore, que é um animal zebuíno, é muito mais... um animal mais estressa muito facilmente, né? Do que um animal taurino, que é um animal mais calmo, uma vaca de leite extremamente calma, né? Então, o manejo de cada um deles são diferentes. E aí sim, o bem-estar animal. Entender que o animal é um zebuíno e tem ali um tipo de comportamento e um outro animal que é mais calmo, tem outro comportamento, como é que eu posso manejar melhor esses animais? Eu acho que aí sim consideramos um bem-estar, né? Respeitar o animal, a raça, o comportamento daquele animal e a forma dele enxergar ao redor dele, né? Acho que isso sim. E mesmo essas raças as zebuínas, a gente, com manejo, a gente consegue trabalhar com esses animais de forma que eles não sejam tão estressados. Sim. Porque como eles têm a questão da rotina, eles se acostumam com o tratador, que o tratador tem um manejo adequado, e a gente entende que às vezes a pessoa tem um problema pessoal, mas ela tem que entender que o animal sente isso. E a gente está trabalhando com um produto vivo, e tudo que a gente é contra esse animal, a gente vai ter um impacto no produto final. A gente tem que ter essa ideia, né? O animal não é uma máquina. Ele produz um produto para a gente, e quanto melhor a gente tratar ele, melhor vai ser o produto. Eu lembro que depois que a minha equipe estava treinada, a gente já costumava, quando chegava bezerrada, desmamado, a primeira coisa que a gente começava a fazer era levar um proteinado. Porque no proteinado a gente chegava lá, botava o bezerro vinha e comia, né? E depois botava no dia seguinte,
Nem que seja um pouquinho, que ele comia pouco, mas ele começava a se acostumar e ver que aquele humano que estava se aproximando lá e colocando o sal para ele era uma coisa boa, ele naturalmente, daqui a pouquinho, ele estava empurrando para botar o sal. Né? Então, quando você estava se aproximando com a carreta, já estava tudo lá em volta, e você não precisava nem ir lá buscar os animais no pasto, eles vinham atrás de você, você só fechava a porteira e olhava os animais e ia embora. Então, o manejo todo ficou mais prático. Né? Simplesmente por usar um proteinado na nutrição, a água estava ali também, eles calmamente vinham, já sabiam o horário que você vinha, tinha vezes que com o tempo eles já estavam lá te esperando, ou seja, o tempo do meu funcionário sair para o campo e buscar aquilo era muito menor, porque ele já sabia que a horas ele ia chegar lá em cada rodízio, né, com o rodízio do sal, ele ia acompanhando e rapidamente os animais já estavam lá prontos para serem vistoriados. Né? Era só uma volta no pasto para ver se naquela época estava em ordem, se tinha um ou outro animal deitado e pronto. Então, facilita, inclusive, você tratar bem o animal, facilita o seu manejo com o animal. Né? É mais fácil de você laçar, é mais fácil você pegar um animal, não é aquela correria, tudo se torna mais fácil. Então, é essa questão que no manejo racional você acaba fazendo um bem-estar e um manejo muito mais ok. Né? Mais uma pergunta aqui da Marlice. Uso deixar as vacas no pasto ao lado do piquete de demanda. São Nelore é a melhor maneira que achei. Tá certo isso? Deixar as vacas no piquete ao lado? Então, no Rio Grande do Sul, o pessoal faz bastante disso, mas com Braford e Angus. O que acontece? Por exemplo, o bezerro, ele mama por um tempo e com mais ou menos 15, 20 dias ele já começa a pastar alguma coisa. Demora um tempo para virar um ruminante. Quanto antes a gente oferece, que é interessante a gente oferecer o sal, algum proteinado para ele aprendendo a comer outras coisas, até uma ração, quanto antes ele estiver pastando, tiver num pasto de qualidade, menos ele vai mamar. Claro que se ele está com a mãe ali perto, ele vai mamar quantas vezes ele puder. Mas é uma forma que tu tem de... Ele ainda tem o contato visual, ele não está mamando, mas está vendo a mãe dele. Porque eles são animais sociais, eles têm o contato físico, o contato visual, o contato através do quando um está berrando, o outro ouve. Então, tem muita coisa nos animais que a gente ainda não compreende bem, né? Por causa até da nossa percepção. A Temple Grandin, ela tem uns trabalhos maravilhosos, inclusive os sistemas os centros de manejo que ela desenha, né? Que é uma visão diferente do modo que o povo enxerga. Eu acredito que é uma opção interessante para reduzir o estresse, né? Porque um bezerro desmamado, só de não pastar, ele já está perdendo muito peso. E a mãe também perde, né? A pergunta do Gustavo aqui, novamente, que eu achei interessante também. O manejo dos animais em currais que preconiza o manejo racional foi por muito tempo vendido pela indústria como a prioridade número 1 das propriedades. Isso seria realmente o ponto mais crítico? O manejo nos currais. Curral, quem já fez manejo para vacina, para embarque, sabe que às vezes a gente não tem nenhum acidente durante o ano todo, e aí na hora do manejo do curral um animal se quebra ou tem uma contusão, tem muita coisa. Eu acredito que é um ponto importante, porque o que acontece? A gente vai juntar vários animais num ambiente, eles são presa, não perderam, vai juntar vários animais num espaço pequeno, apertado, e às vezes o pessoal fica manejando, o pessoal está nervoso, está com pressa. Então, é um ponto, mas não é o principal. Só que é onde a gente consegue mais trabalhar, porque é onde mais as pessoas não estão envolvidas. Tem gente de fora, né? Que não conhece a propriedade, a gente chama o plano para ajudar. Só que às vezes a pessoa ela não entende. Tem tempo do animal, tem técnicas para a gente carregar um animal no caminhão. Eu acredito que é um ponto crítico, assim, tanto na propriedade quanto no frigorífico. Eu gosto de falar disso porque eu tive experiência e acho que é um ponto essencial, inclusive para o produtor, que ver como que está
a saída do botelho e chegada no frigorífico também. E o meio termo, né? Como que está o transporte desse animal, que os nossos motoristas eles têm que ter o curso, mas não é a questão, vai ter curso. Não, entender o manejo. Por que eu faço o que eu faço? Né? Eu acho que é o importante, sim, Gustavo, mas não é o principal. Tem outra pergunta aqui. Caroline Tenfen, né? Bem, você falou da água, mas não podemos esquecer da sombra. O retorno do investimento na introdução da sombra natural, artificial, vem com o aumento da produção, carne e leite? Eu acredito que com certeza, porque, por exemplo, os animais os zebuínos, por exemplo, eles acabam não sofrendo tanto com a incidência do sol, mas a gente não pode dizer que eles não sofrem, eles também sofrem. Então, um animal que tem estresse calórico, que a gente diz, ele vai deixar de ou produzir leite, ou produzir carne, ou produzir lã, por exemplo, as ovelhas, para manter a temperatura corporal dele. Então, se a gente pode, por exemplo, ter árvores na propriedade, árvores seria o mais barato, demora um tempinho, né? Mas é muito mais barato do que a gente colocar sombrite. É uma alternativa, tem locais que a gente não tem como plantar árvore, mas ainda eu acredito que a sombra natural é o mais barato. Leva um tempo, mas a gente tem um retorno. A gente já tem trabalhos, inclusive a Caroline, ela é doutoranda na Universidade do Paraná, e eles pesquisam isso, Augusto. Ela pesquisa comportamento social e pesquisa sombra também. Então, é muito interessante, a gente tem dados que comprovam que a sombra traz um retorno financeiro, né? Para o produtor, não é só encher, vou encher de árvore na propriedade, também não é encher de árvore, a gente faz um cálculo, qual é a melhor árvore, onde que planta. Existe um planejamento, né? Eu acho que é um bom planejamento. Às vezes você faz regiões de sombra e liga todos os pastos que estão estacionando naquela região. Nos confinamentos, existe, se você for para a Austrália, e nos confinamentos essa situação de sombra já tem mostrado aí tanto a situação de sombra quanto amenizar o calor para você ter menos doenças, menos transmissão de doenças, por exemplo, pneumonia, né, que é uma situação muito grave em confinamentos aí, principalmente em regiões muito secas, e a pneumonia mata muitos animais rapidamente. Então, você jogar uma água por aspersão, fazer uma sombra para o animal ficar mais confortável, você minimiza extremamente o estresse desses animais, eles ganham mais peso. Então, já tem muitas estruturas de confinamento fazendo isso. Não lembro onde estão minhas fotos, mas quando eu fui na Austrália, você vê inclusive o posicionamento, né, dessas estruturas de sombra, de sombrites ou sombra dentro, estruturas construídas até mesmo como eram animais aí de raças para produção de carne para o Japão, essas estruturas eram de concreto, eram estruturas construídas para fazer uma sombra especializada mesmo. Nos contratos de venda para os mercados japoneses, você tinha eles tinham que mandar a qualidade da água para o supermercado ou para o comprador, mostrando que esse animal comeu essa água, ele comeu esses alimentos que estavam certificados e ele estava nessa estrutura que tinha sombra e tudo mais. Ou seja, o animal foi muito bem tratado para ele chegar nesse nível de consumidor. E os ganhos e desempenhos, né, eram animais que chegavam a ficar até mesmo, não tanto quanto no Brasil, que ficou 90 dias, mas lá eles chegam a ficar 400 dias no confinamento. Então, se ele não tiver uma condição de crescimento tranquila, calma, ele se estressa demais, né? Então, esse manejo dos lotes dentro da estrutura de confinamento, comportamento desses animais é extremamente importante, né? O simples mistura de animais pode gerar, como o local é muito apertado, pode gerar um estresse tão grande de liderança desses grupos que você tem perda de peso, né? Você deixa de ganhar X. Então, é muito importante, tanto a sombra, quanto mais você deixar essas estruturas. É lógico que vão tendo as prioridades, né? Desde a construção das estruturas para que a água não acumule, a água esteja ok, ser a estrutura mais econômica,
até mesmo a estrutura final. Inclusive, gente, eu confinava aqui em São Paulo, uma estrutura grande, né? Depois eu fui para Mato Grosso, comecei a fazer essas estruturas de engorda no sistema de TIP, né? Que é a engorda a pasto, né? Intensiva a pasto. Na época nem era TIP, né? Não tinha esses nomes modernos aí agora. Mas, no final, eu reparei assim, que a diferença de comportamento dos animais que estavam a pastos ali, mais calmos, com sombras espalhadas e o animal mais tranquilo, problemas que eu tinha no confinamento quase não existiam nessas estruturas de pasto, de TIP, né? Os animais eram mais calmos, não tinha pneumonia, não tinha nada, o animal ia lá, deitava, vinha ali, tomava sua água, comia, depois ia lá para baixo na sombrinha dele, espalhados, tranquilos, o comportamento era outro. E esses animais desempenhavam muito bem. Então, assim, eu reparei que eu gastava menos medicamentos, menos coisas, menos os meus campeiros estavam mais tranquilos, por um comportamento do animal muito mais tranquilo numa nova estrutura, que é nova, né? Essa autograma passo. Acho que esses conhecimentos estão evoluindo, lógico, mas a gente precisa estar respeitando esses pontos, né? Sim, a questão do desafio, né, Roberto? A questão do desafio desse animal. Porque, por exemplo, tem a questão dos confinamentos. Eu não tenho experiência com confinamento, então eu não posso falar muito, porque eu não tenho experiência. Mas quanto menos a gente puder gastar, melhor. Se a gente tem condição de terminar o boi no pasto, por que a gente não vai terminar? Claro que tem mercado, na verdade, para todo mundo trabalhar. Lógico. Só que se a gente tem condição de terminar esse boi no pasto, gastando menos, por que a gente não vai fazer isso? A gente está falando de custo de produção, que a gente tem que reduzir o custo, porque a gente não consegue colocar preço no nosso produto, né? Então, como você comentou, né, a diferença, a percepção já do consumidor, quer dizer, na Austrália, gente, eles já estão fazendo marketing do boi de pasto deles, que é um boi natural e que, ou seja, contando uma história bonita de respeito ao animal, de estrutura de crescimento, para vender uma carne de pasto. E isso está tendo um prêmio, está tendo uma bonificação, está tendo uma diferença de marketing, ou seja, tudo que você faz dentro da porteira ali, que você ficava, às vezes, uma pequena mudança fora da porteira, que é investir em marketing do seu produto, pode fazer uma grande diferença na precificação do seu produto. Você tem que, só que não adianta eu fazer sozinho, eu tenho que ter o João Maurício, eu recomendo o pessoal assistir, né? A gente bateu um papo bem legal, eu fui presidente de associação também, essa estrutura institucional que nos representa, que nos ajuda a fazer o marketing do nosso produto, brigar pelo fora da porteira, né? Às vezes muita coisa que está relacionada a construir a nossa competitividade, a construir a nossa marca. Acho que a Belly caiu, daqui a pouco ela volta. Construir a nossa marca, tá aí, é essa a diferença, né? A gente pode fazer isso de uma forma muito mais inteligente, né? E desenvolver prêmios por causa disso, marcas que vão ser consumidas por esse benefício. Então é questão realmente da gente começar a pensar nisso. Tem uma pergunta do José Alberto aqui, que é mais para mim. Você caiu, né, Belmi? Aqui estou voltando você. Deu pânico aí? Às vezes cai, não sei o que está acontecendo hoje. O José Alberto Ávila Pires mandou mais uma pergunta aqui. Obrigado, José, sempre participando aí, trazendo perguntas para a gente ter a oportunidade de responder aqui. Confinamento, né? Setores independentes, setor de cria, setor de recria, setor de produção de alimentos, silagem, e finalizando o setor de confinamento. Alberto, fazer as análises por setor ou juntar tudo? Eu digo sempre, começa por uma estrutura mais simples. Não porque você não deve entender o custo, mas entenda os principais. Eu costumo fazer análise, né? Às vezes a gente entra em fazendas que, por exemplo, ele tem cria e ele tem a estrutura para vender em confinamento. E ele vende os dois, vende o bezerro e vende o confinamento. Então eu falo, olha, vamos controlar aqui a estrutura, porque você tem uma receita, né? Então, qual é a sua receita na cria? Vamos controlar essa estrutura de lucro da cria, né? E vamos controlar a estrutura de lucro
da recria e confinamento, acumulando, porque eu vou ver como é que eu estou sendo eficiente em produzir aquele animal para aquela situação de lucro, que é a venda final no confinamento ou na engorda, né? Como é que eu estou sendo para produzir aquilo e como é que eu estou sendo para produzir a minha cria. Agora, se o sistema só vende em confinamento, então não precisamos fazer toda a avaliação. Nós vamos ter, sim, a avaliação do custo, tal, mas nosso objetivo é maximizar o nosso lucro, que vai ser contabilizado quando a gente tiver receita. Então, nesse caso, eu faço uma avaliação já do conjunto todo, quando ele faz um ciclo completo. Quando ele faz um ciclo de parcial, aí sim a gente faz uma avaliação no parcial. Lógico que se eu tenho a estrutura de custos de cria bem estruturada, eu consigo avaliar, olha, não vale a pena levar para frente, vamos realmente vender uma cria, interromper esse ciclo total aqui, fazer a venda daqui, porque ela está muito lucrativa, mas é esporádico. Então, normalmente, a nossa avaliação vai no todo. Agora, se ele faz a operação nos dois, eu avalio as duas situações de lucro, onde ele obtém receita. São os pontos onde a gente gera lucro, a gente avalia a eficiência de geração de lucro na fazenda. Né? Estamos aqui. Vamos lá para mais uma pergunta. Praticamente o pessoal está já encerrando aí. Vamos fazer mais uma pergunta e vamos encerrar aqui, então, pessoal. Deixa eu ver aqui. Olha, tem mais um aqui. Deixa eu te botar que você voltou e eu não te coloquei. Eu acho que eu vou. Né? Eu não sei. A Jobele é minha irmã. Jobele. Obrigada pela resposta, excelentes contribuições. Tá, então, deixa eu ver aqui, Moçambique, o pessoal de Moçambique agradecendo aqui também, obrigado. Silvério por estar aí, estar participando aí de Moçambique, que legal saber que você está por aqui. Disney Castilho, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. A Kelly fez mais um comentário aqui. No caso de animais confinados, não podemos esquecer dos mecanismos de mitigação de calor com aspersores e ventiladores. É isso mesmo que eu comentei lá, né? Tem bastante gente já usando, porque está trazendo bem-estar animal. Pessoal, acho que nós contornamos quase todas as perguntas aqui. Se eu não respondi algum, me desculpe, e a gente está aqui conectado a todo esse movimento. Mas, muito obrigado ao pessoal do LAI por estar mais uma vez com a gente, trazendo aqui conhecimento acadêmico para a gente, vindo desde a turma mais nova, como a Delmi, que já está aí com a gente fazendo uma apresentação aqui, até o pessoal mais já formado, doutores e tudo mais, que sempre estão aqui contribuindo com o nosso conhecimento. Belly, muito obrigado. Você quer dar um tchau para o pessoal? Eu quero agradecer, Alberto, pelo convite, né? Eu acho que é importante a gente dialogar sobre esses temas. Se a gente não dialoga, as coisas não melhoram. E eu quero te parabenizar, eu gosto muito do teu canal, eu estou olhando muita coisa, porque eu acho que a parte de tudo a gente tem que aprender, a gente não sabe. A gente tem que aprender e procurar alguém que tenha um conhecimento, porque eu não vou inventar a roda, eu tenho que pegar alguém que já está com uma das melhores rodas que tem, né? Então, a gente aprende com quem já está trabalhando. E eu quero agradecer ao pessoal do LAI também pelo convite e o pessoal do Leite do Laboratório aqui da USP. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado, Gustavo, ao Zé Alberto, todo o pessoal que vem, o Zé Alberto que está aí, e sempre está participando, a Alice, todo mundo que participa com a gente também. Um abraço para vocês todos. E uma boa noite, pessoal. A gente vai gravar, depois mandamos para vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos de vocês. Uma boa noite para todos. Até logo.